Olá, eu sou o Padre Paulo Eduardo Giacomo, pró-reitor de pastoral aqui do Unisalesiano de Araçatuba. Estamos aqui para esse bate-papo nos meses de agosto, mês vocacional, né? E a proposta é que a gente reflita as diversas vocações da igreja. E hoje o nosso convidado é o Frei Claudemir, que é guardião do convento dos Capuchinhos ali em Birigui. Até o ano passado, né, Frei, você era o pároco, agora você é tão somente o guardião, que já é muita coisa, né? É mais do que ser pároco, né? É responsável pela comunidade. Bem-vindo, Frei. Obrigado por atender o nosso convite. Padre Paulo, eu que agradeço o convite, a minha saudação franciscana de paz e bem. E assim, assumindo este cargo, essa função na fraternidade, que é como nós chamamos as nossas comunidades, o guardião é aquele que São Francisco diz que guarda os frades, né? Então a responsabilidade do guardião é aquele que vai proteger um pouco a vida comunitária. Como assim? Organizando o nosso dia a dia, nossa vida de oração, nossa vida de trabalho, nossa vida de convivência, nossa vida pastoral. Então o guardião é aquele que acaba fazendo estas mediações das nossas atividades todos os dias. Então é uma atividade que exige bastante da gente também. Eu sei. Cuidar dos irmãos não é fácil, né? Eu sei que organizar a comunidade é um desafio e uma tarefa bonita ao mesmo tempo, né? Uma responsabilidade grande. Sim. Nós estamos falando de vida religiosa. Frei, fala pra gente um pouquinho, quem são os capuchinhos? A gente chama de frades menores capuchinhos. O que é um pouco? Porque é do carisma franciscano, né? Sim. Os frades surgem... São Francisco fundou 3 ordens, né? Ele funda a Ordem dos Frades Menores, a Ordem das Clarissas e a Ordem Terceira para os leigos. E depois, a Ordem dos Frades Menores, por volta do ano de 1525, começam algumas reformas internas. Nessas reformas surgem então os frades que são chamados conventuais e os frades que são os capuchinhos. Por que somos capuchinhos? Porque os frades capuchinhos estavam mais vinculados à missão da igreja. Então eles usavam um hábito mais simples, como esse que eu estou usando, com um capuz menor. Então a própria população, o povo, as comunidades, nos apelidaram como os frades do capuz pequeno, do capuzinho, capuchinho em italiano. E por isso que então nós assumimos essa identidade que foi nos dada pela própria comunidade. Então nós somos uma reforma de 1525 dentro da ordem franciscana, né, dos frades menores. Por isso que nós somos os frades menores capuchinhos. A gente tem que falar que São Francisco é do ano 1200. Isso, é do século XII, né? Quase século XIII já. Isso mesmo. Dizer, 300 anos mais ou menos depois... Depois surgem essas reformas. E os conventuais estão ligados mais à vida mesmo, né? Conventual, mas eles estão ligados à educação, eles estão ligados também a uma área da comunicação e da evangelização por meio dessa comunicação Então eles se identificam mais por esse caminho. Os capuchinhos, nós temos uma atuação mais missionária, ou seja, estamos presentes em paróquias e em outras demandas que a própria igreja nos propõe, né? Atualmente assumimos uma missão no Chile, a nossa província. Então nós vamos caminhando assim conforme a solicitação também do Espírito, né? Conforme a igreja vai solicitando, o Espírito Santo vai solicitando, nós vamos dando esta resposta de acordo com as nossas condições. É interessante, eu ia até te fazer essa pergunta, porque cada congregação religiosa, né? Os salesianos, os beneditinos, os carmelitas, né? São tantas, são inúmeras, né? Sim. Tem um carisma. E aí a gente fala do carisma franciscano, mas eu acredito que também existe um carisma, um diferencial nessas ordens que você colocou pra gente. Cada um tem uma particularidade. O que você fala do carisma dos frades menores capuchinhos? Então, os capuchinhos se caracterizam por, de fato, estarem mais próximos, vamos dizer assim, da convivência comunitária. Nós estamos muito próximos das comunidades paroquiais. Tanto é que nós temos muitas paróquias no estado de São Paulo e no país afora. Mas também o que caracteriza é a nossa vida em fraternidade. Ou seja, nós não somos apenas uma comunidade, um aglomerado de frades morando juntos. Nós assumimos uma regra de vida, onde
a estrutura e até mesmo o processo é de nos tornarmos verdadeiramente irmãos, onde um se ocupa com o outro e assim um também favorece a atividade do outro, facilitando para que o outro se desenvolva. Então, o específico da nossa vida em fraternidade é uma vida de oração e de missão. Esse é o específico do nosso carisma. É interessante isso, porque essa colocação sua, né, na vida comunitária, um praticamente apoia o outro no seu trabalho, né? E substitui o outro quando tem uma necessidade quando maior, é necessário. né? E auxilia o outro também no trabalho, né? Interessante. Você falou, não é só o viver juntos, é o trabalhar juntos. Justo. Né? Esse é um pouco o rosto da vida religiosa, né? É interessante isso. Sim, e dentro desse aspecto comunitário, porque também nós, por exemplo, temos várias atividades ligadas às comunidades que nós estamos. Então, nós envolvemos esses leigos que estão ali com a gente no dia a dia, nas nossas missões, nas nossas atividades, na evangelização, nos diversos trabalhos, instituições que a gente acaba assumindo. Temos inúmeros leigos que são simpatizantes do carisma, que também agregam e que fazem parte da nossa convivência. É muito comum em Birigui, onde eu moro, as pessoas dizerem, olha, o meu guardião. Então, esse aqui é o meu guardião. Não me falei o Frei Claudemiro, o meu amigo, o meu irmão, mas é o meu guardião. Porque a proximidade é tamanha que a gente cria esse vínculo, né? É interessante que você colocando isso daí, quer dizer, as pessoas, os leigos que trabalham com a gente, né? Eles acabam fazendo, assim, indiretamente parte da própria comunidade. Justamente. São parte da comunidade. Né? Eles também, como a gente colocou, os irmãos que se ajudam, né, que se auxiliam, que substituem o outro. Quer dizer, o leigo, na medida do possível, ele também faz esse trabalho, né? No carisma, também no carisma de vocês, né? Sim. É muito comum, se caso aconteça de um frade precisar de uma viagem, às vezes ele não consegue dirigir, alguém leva, fica enfermo, alguém se ocupa dele no hospital. E às vezes não é nem o frade, às vezes a gente está ali, mas são os leigos que estão próximos e que vão nos ajudar nessas tarefas. Recentemente, um frade nosso ficou doente e eu fiquei com ele o primeiro dia ali no hospital, mas os dias sequentes foram sempre os leigos da comunidade que falaram, não, a gente quer ficar junto, quer cuidar, quer participar. Então, essa proximidade, ela fortalece o nosso carisma, porque a gente vê que o propósito da vida fraterna não é algo que é dado somente aos capuchinhos, é da igreja, né, da comunidade cristã. E a gente acha que torna isso visível, dá visibilidade a esse propósito, né? Eu vejo que o Frei Claudemiro é um frei jovem, né? E às vezes a gente pergunta, a gente escuta o pessoal questionando, né, sobre a vida religiosa. Por que você foi ser padre? Por que né, você foi ser salesiano? Acredito que você tenha escutado isso também de outras pessoas. Por que você foi ser um religioso capuchinho, né? É interessante que você falasse um pouco da sua história vocacional também pra gente. Eu, na verdade, nasci no Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha chamada Angélica, né? Depois, com 8 para 9 anos, meus pais se mudaram para Birigui, e eu me criei em Birigui. E todo o meu processo, eu digo assim, tanto educacional como também catequético, aconteceu em Birigui. Na época que eu cheguei, que minha família chegou a Birigui, nós tínhamos como única paróquia os frades. Então, a minha relação com os frades acontece desde a infância. Então, com os frades, eu fiz a minha primeira comunhão, eu fiz a crisma, participei de grupo de jovens e comecei um discernimento vocacional. E com 17 anos eu fui para o seminário. E fiz, então, o meu processo, que é o estudo do propedêutico, depois a gente faz a filosofia. E como eu quis ser padre, porque o meu, vamos dizer assim, o meu desejo maior estava em ser sacerdote, depois do meu noviciado, que é um ano canônico, eu fiz a minha teologia e pedi a minha ordenação, né? Tanto é que aqui na Diocese de Araçatuba, eu sou o primeiro padre que o Dom Sérgio ordenou. Ele tinha recém-ordenado bispo e eu pedi para que ele me ordenasse. Tanto é que o nosso vínculo, assim, é muito próximo, é de paternidade mesmo. Tenho um grande carinho por ele e percebo que é recíproco. Então, todo esse processo de discernimento vocacional, ele acontece também, padre, pelo nosso engajamento na vida comunitária, né?
por meio de uma vida de oração, é desenvolvendo a espiritualidade, esta experiência pessoal que a gente faz do Cristo, é um amor pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. Então, todo o processo formativo, ele nos leva a um amadurecimento de uma decisão. Então, a gente pode, nesse momento em que a gente está fazendo discernimento, nós temos um acompanhamento, nós temos os freis que são mais experientes, que são os nossos formadores, nós temos orientadores espirituais, também os cursos que são da filosofia e da teologia vão nos levando a esse amadurecimento. Mas é bem verdade que após os votos religiosos e a ordenação, nós entramos num processo de formação permanente. Então eu posso dizer, até hoje, mesmo depois de 20 anos como sacerdote, 25 anos de religioso, eu posso dizer, até hoje eu estou nesse processo vocacional, porque o Senhor me chama para as diversas funções, todos os dias. Para estar aqui, eu sinto isso como um chamado do Senhor para mim, para estar aqui, me encontrando, conversando com o Senhor nesse podcast, me direcionando às pessoas que nos acompanham. Eu vejo isso como chamado, como vocação, ou seja, o Senhor está me vocacionando para esse momento. E nas diversas outras funções da igreja também. E para mim, assim, o que pode me levar a uma certa confiança nessa resposta, né? Porque certezas a gente nunca tem, mas uma confiança nessa resposta é de que o Senhor me concede alegria interior. Eu amo fazer o que eu faço, me dedico naquilo que eu faço e me realizo enquanto homem consagrado, enquanto batizado, enquanto pessoa, membro de uma igreja, de uma instituição. Então, todo esse processo vocacional, para mim, ele amadurece na vida de oração e também na minha ação, nas relações que eu estabeleço e, sobretudo, onde o Senhor me chama, o apelo dele, né? Que pode ser nas diversas circunstâncias da vida da igreja. Ainda há pouco a gente conversava sobre isso, né? Que para que a gente escute o chamado de Deus, porque Deus chama constantemente. Sim. E chama cada um de nós para uma vocação específica, né? Ontem nós falamos sobre a vocação do leigo, depois a vocação matrimonial, a vocação sacerdotal, que é diferente da vocação religiosa, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E para que a gente escute o chamado de Deus, você colocou uma coisa interessante aí, a sua história de vivência paroquial, o seu processo catequético, né? O seu processo de discernimento, né? A gente só consegue ouvir, primeiramente, e responder se a gente tiver essa proximidade com Deus. E essa proximidade com Deus, ela se constrói, primeiramente, eu acredito na própria vivência da vida comunitária, inserido dentro de uma paróquia, né? Não somente aquele que vai lá e participa da missa, vai para casa, vai embora, porque você acaba se envolvendo, como você disse, você começa a participar de grupo de jovem, né? Depois você começa a ajudar na liturgia, na catequese, e assim vai. E aí, dentro desse processo é que Deus chama e a gente tem as condições necessárias para escutar e também, é claro, as condições necessárias para começar um processo de discernimento. Eu acho que foi assim com você, tenho certeza, você acabou de falar isso, foi assim comigo. A gente não responde da noite para o dia, né? Às vezes demora anos para a gente responder, né? Sim. Eu me lembro que também para mim o processo começou lá quando eu estava na quarta, quinta série no nosso tempo ginasial, né? E depois eu só fui me decidir quando eu fiz 18 anos, que eu terminei na época o colegial, né? Sim. E aí eu me discerni e optei pela vida salesiana e entrei dentro de um processo formativo, como você colocou, né? As várias etapas da formação que um pouco se identifica, né? A gente como religioso, o nosso processo formativo é mais ou menos igual. Nós temos uma estrutura muito semelhante, né? Até o noviciado, que marca a vida de um religioso, né? Sim, sim. Que é onde eu costumo dizer assim, é onde a gente mergulha de fato no carisma, né? Porque são os diversos chamados, né? E também os diversos carismas. E quando o Senhor nos chama, a gente não sabe muito bem onde nós devemos nos realizar, né? E dar esse sim. Então eu acredito que dentro desse mergulho no carisma, que marca a vida de um consagrado, que é o noviciado, é que a gente talvez tenha maior confiança de dizer, sim, é aqui, é nesse lugar, é com essas pessoas que eu vou fazer o meu caminho. Porque, na verdade, no final do noviciado, né, você sendo aprovado, você que vai dizer o sim ou não, né? Eu lembro que o meu mestre dizia assim, é aí que você começa, e de fato, você começa a ser religioso. Porque antes você falou, eu optei pela vida sacerdotal e esse era meu desejo. Mas antes da gente ser sacerdote, a gente é religioso, né? Sim.
no seu caso, um religioso frade menor capuchinho. Capuchinho. Né? E aí, no meu caso, salesiano. Né? Uhum. E eu digo também assim, Frei, a gente falou ainda há pouco que para cada um de nós, Deus tem um jeito diferente de chamar. Como foi para você esse chamado? Assim, eu vejo que o chamado do Senhor na minha vida se deu de uma forma muito bonita, assim. E quando eu me lembro desses primeiros passos, né, de discernimento, eu me lembro de pessoas. Então, alguns frades foram marcantes na minha vida, né? O Frei Mauro, com quem eu moro hoje, eu fiz minha primeira comunhão com ele. Ele sempre foi um frade muito próximo da comunidade. Ele é biblista e ele sempre deu formações para as nossas comunidades. Então, assim, eu me senti atraído pelo jeito com que ele vivia essa forma de vida. E outros irmãos que também, hoje chamo de irmãos, mas na época eram referenciais no sentido, olha, que bonito que esse homem faz. Eu gostaria de ser assim, eu gostaria de fazer a mesma coisa que ele. Então, isso tudo, eu vou dizer assim, eu primeiro conheci os frades para chegar a São Francisco. Então, eu não fui alguém que conhecia a vida de São Francisco e falei, olha, eu quero ser franciscano. Não, eu conheci os frades. E isso para mim hoje é muito nítido. O que é o carisma franciscano? São os frades. São os frades que mantêm acesa essa chama do carisma. Então foi isso que me atraiu. O testemunho, a vida, a simplicidade dos frades, o modo como eles se relacionam, o modo como eles atuam. Isso tudo foi me chamando a atenção. Então, a partir dos frades, eu pude dizer, essa foi a minha experiência mais profunda. E eu tenho muito carinho pelos frades que foram meus formadores, porque foram homens de profunda oração e com muita sinceridade também. Eles foram nos conduzindo. Haja vista que quando eu entrei nesse processo, nós éramos 17 que queríamos ser frades. Desses 17, 7 fomos para o noviciado. Do noviciado, apenas 2 professamos depois. Desses 2, o meu companheiro de turma acabou deixando, né? Hoje ele está casado, se apaixonou e está casado e tem uma família. E eu fui o que fiquei. Achei interessante porque o meu mestre de noviço, hoje ele está com 96 anos, Frei Messias. E ele dizia assim para mim, olha, eu gostaria de saber por que os seus companheiros foram embora. Eram todos homens muito bons, dedicados. Eu falei, Frei, eu acho que o senhor deveria me perguntar por que você ficou? Porque eu preciso dessa resposta todos os dias. Por que eu permaneci? Eles foram, constituíram família, seguiram profissionalmente um caminho e eu permaneci. E eu preciso dessa resposta todos os dias. Por que eu estou aqui? Né? Por que eu continuo? Então, eu vejo assim, o meu grande propósito de vida dentro desse carisma é justamente de me tornar um homem que possa ser uma mediação para a graça, para o bem, para a alegria e poder contribuir da minha maneira, do jeito que eu sou, né, com as minhas limitações também, que são muitas, não são poucas as minhas limitações. Então, com o mínimo que o Senhor deposita de confiança em mim, eu quero fazer o máximo, né? Eu quero fazer o máximo com isso. É interessante você falar sobre essa questão da perfeição, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que para ser padre, ser religioso, religiosa, tem que ser perfeito. Não. Todos nós estamos num caminho de perfeição, né? Todo mundo. Nós estamos no mesmo barco, né? Sim. Todo mundo num caminho de perfeição. E você falou assim, você fez a pergunta, né, para o Frei, por que eu permaneci, né? E às vezes eu fico pensando nisso, viver a vida religiosa é sempre um desafio para qualquer um de nós, né? Também viver a vida matrimonial, a vida só de leigo, né? Leigo inserido na comunidade, sempre é um desafio. Dentro da comunidade tudo é um desafio. Mas eu digo assim, a gente persevera porque existe uma coisa muito importante, que é o nosso amor a Jesus Cristo, né? Olhar para Ele. Sim. Né? Sempre olhar para Ele. E essa é uma... Eu sempre penso também, padre, nessa direção e penso assim, porque o discipulado é sempre esse processo de aprendizado.
Então, se a gente tem esses olhos fixos em Jesus, nós o temos como nosso mestre. Então, ele como mestre, é ele quem nos ensina. E a gente está nesse processo de aprendizado. A gente pode errar, né? A gente pode até mesmo cometer muitos equívocos, isso pode. E também estar aberto a essas correções. Por que não? Né? Eu acredito que as pessoas, elas estão todas num processo em que elas, se quiserem, elas podem melhorar, elas podem ser uma versão melhor de si mesmas. E dentro da vida religiosa, o quanto nós temos de pessoas criativas nesse sentido, né? O fato desse espaço é um espaço que a própria comunidade salesiana, né, a sua família religiosa, propõe para que a gente esteja nos meios de comunicação, para que a gente fale com pessoas que nós não sabemos, ou aqui no Brasil ou no mundo inteiro, onde vai chegar essa conversa. Sim. Então eu vejo assim, dentro dessa proximidade com o Senhor, no seu discipulado, no nosso discipulado, na forma como que a gente vai interagindo com Ele, é que a gente também vai consolidando essa maneira de ser, esse formato de agir. Então, para mim, é o Cristo que é irrenunciavelmente o nosso instrutor, o nosso mestre, nosso guia, orientador. É a partir da vida dele, dos ensinamentos dele, que fazemos, então, o nosso aprendizado e discernimento. Na verdade, a gente está falando disso tudo, mas a própria vida religiosa é sempre uma imitação de Cristo, né? Justamente. Os conselhos evangélicos, pobreza, castidade, obediência, né? Tudo isso daí é sempre uma imitação de Cristo, né? A vida comunitária, né? A vida de Jesus com seus discípulos, né? Com os apóstolos, a vida comunitária, que é uma característica importante da vida religiosa, né? Os primeiros escritores franciscanos chamam o processo de São Francisco como sequela Christi, ou seja, aquele que se pôs a caminho, como seguidor de Cristo, né? E a vida religiosa é isso. São aquelas pessoas que instituem o Senhor como mestre e fazem esse processo de seguimento, né? Como que se inspirando naquela primeira comunidade apostólica, o Cristo e seus apóstolos, seus discípulos, né? Por isso que o Papa Francisco diz, né, claramente, uma de suas falas, que a vida religiosa é um tesouro na igreja, né? Sim. Você disse uma coisa interessante dentro do seu processo vocacional, que você, antes de tudo, não é que você conheceu São Francisco, você conheceu os freis que deram para você um testemunho de consagrados de vida religiosa, de pessoas que amam a Cristo, né, que consagraram a própria vida a Cristo em favor dos irmãos, a serviço dos irmãos, né? Isso é interessante, né? Então, eu queria dizer assim, como é importante, a gente nem imagina, e ao mesmo tempo a gente dizia, né, outro dia sobre a vocação leiga, como é importante na igreja o testemunho, né? Então, você sentiu o chamado de Deus através do testemunho desses freis, desses irmãos, né, desses freis capuchinhos, que deram para você um testemunho de alegria por serem consagrados a Deus, né, de alegria no serviço ao próximo, né? O Papa Francisco, ele também cita uma fala do Papa Bento. Ele diz assim: o cristianismo não se faz por proselitismo, né? Por convencimento desta palavra, mas se faz por atração. Sim. Então a gente se sente atraído, né? Atraído pelo modo de ser, pelo modo de agir, pelo modo de falar, né? O modo de se colocar. Então, quando a gente percebe, por exemplo, logo no início do cristianismo, esse movimento, o que chama a atenção? É o modo como os cristãos vivem, né? O que chama atenção num carisma religioso ou para uma determinada vocação na igreja é o modo como as pessoas vivem. Se uma pessoa está discernindo se a vocação à vida matrimonial, muito vai depender de como ele vive essa vida familiar, como vivem os seus pais, sim, ou as famílias com quem eles se relacionam. E isso vai dando condições e segurança para que a pessoa possa fazer o seu processo de discernimento. Para a vida religiosa, eu penso que também seja do mesmo jeito, né? Então, primeiro, é esse contato. É um contato com o padre salesiano no seu dia a dia, nas suas atividades, seja no ambiente universitário, mas também no institucional,
sabe Deus quantas instituições os salesianos estão envolvidos aí no dia a dia. A gente falava de carisma, o nosso carisma é educação. Então, tem o colégio, a universidade, nós temos as obras sociais e tudo mais, né? E hoje o senhor está aqui, amanhã o senhor pode estar numa obra social né, da congregação. Então, são tantas as atividades em que o senhor vai estar, mas ali o senhor está como o Padre Paulo. Né? Então, é o seu jeito de fazer, o seu modo de agir. E pode ter certeza, eu tenho comigo assim, nada passa desapercebido pelos olhos das crianças e dos adolescentes. Não, nada. Eu me lembro até hoje dos frades chegando na minha comunidade. Como eles chegavam, como eles cumprimentavam o povo, como começam essa missa, as reuniões, as formações, os encontros de jovens que eles organizam e como organizavam no meu tempo, como que isso me dava assim, uma satisfação muito grande de participar e estar envolvido. Então, de fato, é pela atração. A gente olha, observa e fala, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer. Né? Você falou uma coisa que acontece com todo mundo, né? Você falou sobre o número de colegas que você tinha em todas as fases, um pouco das fases do processo formativo que você viveu, né? Também isso aconteceu com a gente, né? Você imagina, na minha turma nós éramos 17, né? Dos 17, 8 foram para o noviciado, dos 8, 5 professaram, né? E a gente está por aí, trabalhando cada um num lugar diferente, né? Mas às vezes o jovem pode olhar para a vida religiosa ou a vida sacerdotal e dizer, não, eu não consigo responder esse desafio. Mas a vida é desafiadora, né? Sim. A própria juventude é desafiadora. A vida matrimonial também é desafiadora, né? E você falou uma coisa interessante. É uma resposta que a gente dá dia a dia, né? Dia a dia. Você chamou, e também nós chamamos do processo formação permanente. Né? Não é só a formação que é permanente, mas a nossa resposta também é de dia a dia. Né? A gente respondeu quando a gente fez a profissão religiosa, depois a gente respondeu quando a gente foi receber a ordenação sacerdotal, e todos os dias, né, a gente responde. Né? A gente acorda já com essa expectativa de responder bem a esse chamado. Né? E também essa resposta, né, talvez cause dentro de um jovem, uma jovem, né, um pouco talvez de insegurança diante de tantos planos que a própria pessoa tem. E às vezes a vida já está até direcionada para uma determinada profissão, ou às vezes está num relacionamento já engajado ali num namoro e sente um apelo vocacional. Eu vejo que é nesse momento que a pessoa precisa de uma orientação. Ela precisa fazer um processo de discernimento. Porque eu acho que a pior coisa é você estar envolvido em alguma relação, em algum trabalho em que você não se realiza como pessoa. Então, esse processo de discernimento, ele precisa acontecer diariamente, sim. A gente precisa também, com maior experiência, ajudar os mais jovens a encontrar também o seu lugar, o seu caminho, né? Fazer o seu processo. Por que eu digo isso? Porque eu vejo assim, com 17 anos, quando eu fui para o seminário, o senhor também com muito jovem, a gente não tem muita clareza da vida, né? Eu também, com 15 anos, eu tive uma experiência mesmo que mínima, mas de namoro. Eu também conheci uma pessoa, mas eu não me realizava nessa relação de namoro. Porque a pessoa também era uma pessoa fantástica. Hoje ela mora na mesma cidade, hoje a pessoa está casada, tem a vida dela, tem a família dela. Mas aquele namoro adolescente, eu também precisei fazer minimamente um discernimento. Sim. E o que pesava naquele momento, e que hoje talvez seja diferente, é que naquele momento seria a renúncia à vida matrimonial. Eu teria que renunciar a alguma coisa. Mas mesmo que entra na vida matrimonial, está renunciando a outras possibilidades. Então, quando a gente escolhe, a gente acaba renunciando. Não tem como fugir disso. Não dá para levar para um estilo de vida tudo. A gente precisa discernir para ver o que é que cabe na nossa bagagem para fazer esse caminho. Então, lá com 17 anos, quando eu comecei o processo, eu também não tinha isso muito claro. E poderia voltar, e como até hoje, a qualquer momento, posso voltar atrás. Mas o que vai consolidando o meu processo é de saber o quão realizado eu estou, feliz eu estou, amo o que eu faço. Então, as renúncias elas não se tornam um peso, mas elas são consequências e, assim, até mesmo degraus para que eu possa alçar outros voos,
na minha vida. Com certeza. Né? Então, isso não é um peso. Isso é uma alegria. É uma alegria interna. E isso se manifesta naquilo que a gente faz. Porque não dá para dizer para um jovem, olha, você vai entrar na vida religiosa e você morreu para o mundo. Não, porque a gente vive no mundo, nós estamos embrenhados nesse mundo. Essa é uma ideia antiga, né? Não que é? já foi superada. A gente não foge do mundo, a gente vive, convive. E o mundo tem que ser evangelizado. O mundo só pode ser evangelizado se ele for amado. Né? Amado nas suas feridas, nas suas dores, nas suas situações de maior fragilidade humana. É assim que o mundo é evangelizado, pela força do amor. E todo mundo tem que entender, Frei, o seguinte, que quando a gente faz uma opção por Jesus Cristo, a gente tem que fazer renúncias. Né? Esses dias, ontem, a gente estava refletindo as parábolas do Evangelho de Mateus, e ontem foi sobre o tesouro escondido, a pérola preciosa, né? E eu dizia para a comunidade, interessante, tanto quem encontrou o tesouro escondido, como quem foi procurar a pérola preciosa, né? Era o comprador de pérolas, eles tiveram que fazer renúncia. Quem encontrou o tesouro lá escondido na terra, ele vendeu tudo aquilo que ele tinha para comprar aquele terreno e ter direito àquele tesouro. A pérola preciosa, que era preciosíssima, ele também vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola preciosa. Então, isso é, para mim, um aspecto da renúncia. Quando a gente descobre esse tesouro que é Jesus, a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua vida, né? Porque a gente está falando de imitação de Cristo, você bem colocou, a vida religiosa é uma imitação, é uma sequela a Cristo. A gente tem que fazer renúncias. Também se você é leigo. Se você optou pela vida matrimonial, mas você é leigo, um leigo religioso, cristão, né? Você também faz suas renúncias no dia a dia. Então, a gente acho que tem que deixar claro isso, né? Qualquer escolha que a gente faça dentro do processo vocacional vai exigir renúncias. Né? Na vida matrimonial, você vai renunciar a todas as outras mulheres para ficar com aquela mulher que você escolheu para amar e viver por toda a vida com ela, né? Constituir família, uma família santa, mas você faz as suas renúncias. Você faz renúncia também até do seu jeito de ser, porque para você conviver bem com as pessoas, na vida comunitária ou na vida matrimonial, você também renuncia a você mesmo, né? A algumas particularidades suas, você também renuncia. Então a vida, eu digo assim, a vida é um processo de renúncia. Se a gente quer viver bem a vida matrimonial, a vida religiosa, a gente vai entrar dentro desse processo de renúncia. Né? É o tal de tomar a sua cruz e me seguir, né? Justamente. A cruz não é aqui sinal de sofrimento. Né? Não é sinal de sofrimento. E assim, essa imagem, né? Talvez para o jovem hoje seja um desafio, porque o mundo com tantas possibilidades, com tantas situações que até mesmo, eu diria, cria um cenário de ilusões, né? Onde todos alçarão grandes sucessos, estarão em evidências, terão visibilidade num mundo hiper concorrido, onde pouquíssimas pessoas chegam lá. E talvez isso seja atrativo. Às vezes por uma profissão que é muito rentável, então a pessoa acha que tendo sucesso financeiro ela vai ser feliz, que ela tendo sucesso profissional, às vezes não está no sucesso, está na realização. Se você não se realiza naquele determinado trabalho ou na determinada vocação ou missão, não adianta. Você pode até ter uma grande visibilidade, mas e você? A sua vida, a sua dimensão alegria interior, a sua alegria, não está comprometida por isso? Né? A gente na pastoral, ou mesmo aqui na universidade, com certeza, o senhor deve se deparar com pessoas que talvez estão tão iludidas por um processo que está lá na frente, mas estão deixando de viver o hoje, o agora, o aqui. Viver esse processo também formativo dentro da universidade, se preparando para a sua profissão. Não, a pessoa já está vivendo a profissão lá na frente. Mas antes de chegar lá... Antecipando, antecipando tanta coisa. Mas ela tem que viver as aulas, as instruções, os exames, a entrega de trabalhos. Ela precisa viver o agora. A preparação, né? A preparação disso. Então, ela também está renunciando a algumas coisas que ela não está percebendo. Sim. Ela está renunciando. Poderia estar, sei lá, num momento de lazer ou fazendo uma outra coisa na vida, mas tem que estar aqui. Tem que estar na universidade, tem que estar sentado na carteira, tem que interagir com o professor, com os amigos. Né? Então, é que talvez para a vida religiosa, talvez isso não seja tão evidente, mas é o mesmo processo, é o mesmo caminho.
Você falava de desafio, né? Juventude, a gente está aqui no meio universitário, né? Tantos jovens, nós temos quase 5.000 jovens aqui, né? Que estudam Sim. com a gente. E a gente sabe que uma característica do jovem, nós também, na nossa juventude, é justamente enfrentar o desafio, aceitar o desafio, né? Mas é fácil você aceitar um desafio onde você vai pular de paraquedas, você vai pular de uma ponte, né? Eu não sei como está o bungee jump lá, não sei, né? É fácil você fazer isso, porque é um desafio que você realiza ali momentaneamente. Agora existe esse desafio contínuo, que é a vida, né? A vida religiosa é um desafio contínuo, a vida matrimonial é um desafio contínuo. E você está dizendo muito bem isso. Às vezes as pessoas não percebem isso, né? Não percebem, e não conseguem viver essa realidade de modo assim tão pleno, tão realizador, né? E é o desafio que move a vida, né? Eu mesmo, eu gosto de passar por desafios. E porque isso vai me aperfeiçoando, isso vai me levando a ter outras... até outros pensamentos, amadurecendo, a gente vai conseguindo ter, estando em outros lugares, né? E para mim isso é desafiador, sim, né? A gente tá às vezes tão habituado a fazer sempre as mesmas coisas que a gente não enxerga que às vezes tem um jeito diferente de fazer aquilo. E se a gente não impõe um desafio ou aceita os desafios que o próprio Senhor nos coloca, nós ficamos estagnados, né? E a gente perde, eu acho que o que é de mais bonito no ser humano, que é a criatividade. O desafio nos impõe a criatividade. Você precisa ser criativo para dar resposta àquele desafio. Você sabe, Frei, que quando você está falando aí, eu estou me lembrando de todo o meu processo vocacional também, relembrando tudo. E eu dizia para alguns colegas isso aqui, olha, dentro do processo formativo, e eu acredito que agora também, o que mais é interessante é que todo dia a vida nos surpreende com um desafio diferente, né? Sim. Dentro do meu tempo, né, eu estou lembrando aqui do meu tempo formativo e eu dizia, não, cada dia é diferente, cada dia é uma história diferente. Não existe essa monotonia, né? Todo dia se apresenta como algo novo para a gente. E a vida tem que ser assim, todo dia é algo novo, né? A gente não cai na mesmice, né? Todos os dias a gente tem uma surpresa. Deus nos prepara uma surpresa. Na vida religiosa também é assim. E acredito que também na vida matrimonial também seja assim. Sim. Né? Mas é importante a gente abraçar essas surpresas que Deus nos propõe a cada dia. Aquilo que você falou. Você abraçando essas surpresas, você amadurece, né? O desafio amadurece a gente, né? O desafio nos torna mais... a gente percebe que a gente está naquele caminho certo, né? O caminho da perfeição. Ninguém é perfeito, a gente está no caminho da perfeição. E a vida religiosa é assim, né? E o quão bonito é a vida religiosa no coração da igreja. Os religiosos dão uma visibilidade desse reino que está acontecendo, né? Os religiosos, pelo seu engajamento, tanto na vida do carisma, da vida comunitária, da vida em fraternidade, como também nas suas diversas ações, essa visibilidade do reino de Deus. Não que a gente seja o reino, mas há uma visibilidade, uma parcela deste reino acontecendo. Quando a gente vai vencendo os egoísmos, né, os individualismos, e a gente vai percebendo que a gente é uma somatória dentro dessa grande parcela, dessa grande família, e que um é necessário na vida do outro, o quanto que um enriquece a vida do outro, o quanto que a gente pode proporcionar no mundo, mediante essa visibilidade, que outras pessoas se sintam atraídas pelo modo de viver do Cristo e também dos nossos santos fundadores, o modo como que a gente pode tornar isso neste mundo tão hiperconectado, com tantas formas de se falar, encontrar essa brecha, esse caminho para que o evangelho chegue a tantos corações, que às vezes estão até indecisos nesse processo vocacional. E que a pessoa saiba que é possível discernir, que é possível se orientar, que é possível buscar pessoas mais experientes nesse processo. Não precisa entrar no desespero. De modo algum, né? Não precisa se desesperar. Eu conheço padres ou religiosos que, assim, estavam com a vida já toda organizada, planejada, já com, às vezes, com outro relacionamento ali em vista, propondo outras coisas, e de repente lutando com aquele apelo interior. A partir do momento que a pessoa faz um processo de discernimento e decide
que onde ela vai ser feliz, ela percebe que a vida dela floresce. Ela começa a ser fecunda, ela produz frutos, e ela vai vendo que aquilo não era um peso, mas era sim uma forma que o Senhor encontrou de fazer com que ela pudesse dar o seu sim com maior segurança. Então, até mesmo acho que é interessante a gente, nessa nossa conversa, dizer isso. Se a pessoa está dentro de um processo em que ela sente dentro do seu coração atraída, chamada por um carisma ou por uma forma de viver, procure um padre salesiano, padre Paulo, ou procure um frei capuchinho, uma religiosa, ou até mesmo esses casais de leigos que já estão na vida matrimonial há 25, 30, 50 anos. E que são exemplos de vida, né? De vida, e que podem orientar. É muito melhor a gente fazer isso do que arriscar um caminho onde a gente vai se frustrando e a gente não vai se realizando. E o pior peso para carregar é o peso da tristeza. A gente não se sentir adequado neste mundo. Né? É bom, importante você falar isso, né? Que o processo vocacional a gente não pode fazer sozinho. A gente tem que ter sempre um guia, um orientador, uma orientadora que nos auxilie. Né? E nada melhor do que as pessoas que já estão vivendo esse processo para nos orientar. Né? Isso. Muito bem, Frei. Acho que a gente poderia ficar aqui conversando um bom tempo, porque é tão gostoso, né, falar sobre a nossa vida, né, a nossa consagração. Mas fica aí, né, essa oportunidade é para os jovens, as pessoas que estão, que vão nos assistir, né, que estão nos assistindo, que também estão, como você disse, com essa ânsia, né, com esse discernimento não realizado. E aí, não tenha medo, né? Procurar os capuchinhos, nós salesianos, outra vida religiosa, tem os carmelitas, os beneditinos e tantas outras, uma infinidade de carismas dentro da igreja que você pode se encontrar e você pode dar a sua resposta. Frei, obrigado pela sua presença, foi muito gostoso, né, esse bate-papo nosso, tá bom? E fica aberto para que a gente convide outras vezes, espero, né, para você participar com a gente dessas conversas, tá bom? Tá bom, Padre Paulo, agradeço imensamente o carinho, a fraternidade, né, e o espaço para essa conversa. E, claro, havendo oportunidade, a gente vai estar junto sim. Confesso um pouco a minha insegurança de estar nesses espaços, né? Para mim também isso é um desafio. Eu disse para você que era um bate-papo. E que me senti muito à vontade, por incrível que pareça, né? A gente, acredito que também é possível estabelecer esse vínculo por esses momentos que são proporcionados, né? Com certeza. E minha profunda gratidão. E me coloco também como frade capuchinho à disposição daquilo que eu puder servir. Obrigado, Frei. Um grande abraço para todo mundo que nos assiste.